fazer, mas você tem que ir lá e se inscrever no canal. Eu vou colocar aqui o endereço no canal para você poder se inscrever e participar depois do sorteio. Eu vou também dar as regras de como que esse sorteio vai funcionar. Eu vou postar um vídeo lá no YouTube, vou postar nas minhas redes sociais. Pessoas que não são estudantes, mas são da tua família e você quer que participe, a gente vai poder... A Doce Alessandra trouxe aqui o livro para eu mostrar para vocês, esse aqui, ó, tá? Tá novinho, no plástico assim, e a gente dá um jeito de entregar para vocês, beleza? Olha só o quanto o livro, né, é espesso, tem todas as matérias, Enem, fique ligado. Alguns professores de vocês participaram da elaboração, mas é claro que o mais bonito, que sou eu, participei com 3 disciplinas, com História, Filosofia e Sociologia. Bom, a nossa aula de hoje, portanto, nós vamos retomar o que a gente estava conversando lá naquela derradeira aula dos holandeses, quando fomos interrompidos pelo sinal. Mentira, não tinha sinal nenhum, você está maluco. A gente está falando, portanto, dos holandeses no Brasil. Vamos dar uma analisada do que a gente estava estudando. Vamos lá. A gente tem aqui na presença holandesa no Brasil, essa presença holandesa tem o Maurício de Nassau. Professor, o Maurício de Nassau é esse cara aí? Não, esse daí é o Franz Post, tanto que está o nome dele. Se fosse Maurício de Nassau, ia estar escrito Maurício de Nassau. O Franz Post, ele fez algumas telas a óleo no Brasil. Grande coisa, né, para você, para eles, naquela época, no século XVII, era novidade. E as primeiras pinturas a óleo no Brasil foram feitas por esse cara. Aí tem ao redor dele, algumas dessas pinturas, elas hoje pertencem à Fundação Cultural Banco Itaú, né, esse banco maravilhoso, né, que fica com boa parte do que o Brasil produz. Ele tem uma fundação cultural, a gente pensa, nossa, fundação cultural, é porque ela tem isenção fiscal, é porque ela tem uma tributação menor, então ela detém esses quadros, né, eles estão em território brasileiro, os quadros dos irmãos Post, mas pertencem a uma fundação cultural, não pertencem ao Estado brasileiro. Claro que, vez ou outra, elas fazem um roteiro itinerante pelo Brasil para serem mostradas, mas são obras assim reconhecidas mundialmente. Cada uma delas aí deve estar avaliada em coisa de 5 milhões de reais. É uma bacatela, né, pelas obras do Franz Post. É claro que outros cientistas, outros especialistas vieram ao Brasil no mesmo período. Tem gente que fez um dicionário de botânica. Esse dicionário de botânica foi genial, né? Porque o cara pegou aquilo que ele encontrou na flora brasileira e foi dizendo para que servia, descrevendo morfologia e tal. É um dos primeiros dicionários de botânica. Claro, foi feito pelos holandeses no Brasil. Acho que é por isso que muita gente fala assim, porque se os holandeses tivessem colonizado o Brasil teria sido desenvolvido. Não vai por aí, não. Não vai por aí, não. Até porque os holandeses, eles quando vieram para cá, eles tinham o intuito, digamos assim, de serem bonzinhos, né? Porque eles sabiam que estavam num território inimigo, um território estrangeiro, e precisavam comprar a confiança dos luso-brasileiros, dos colonos que viviam por aqui. Então, digamos assim, que eles foram bonzinhos em função disso. O Maurício de Nassau, em especial, ele era, digamos assim, aquilo que a gente chama de um mecenas, né? Era um patrocinador de artistas, era um incentivador da cultura. Então, ele, em especial, era assim. Mas também tinha uma visão de administrador ali, né? Ou seja, precisava dominar o território e garantir a produção açucareira. Veja só a extensão que aparece nesse belíssimo mapa dos domínios holandeses no Brasil. Nós temos o controle de Salvador, que foi uma ocupação em 1624, e depois a extensão por todo o Nordeste brasileiro. Olha só, toda essa área aqui foi uma área ocupada pelos holandeses e também ocuparam a região de São Luís. Região de São Luís que já tinha sido ocupada no século XVI, ou melhor, no início do século XVII, pelos franceses. E agora nós temos um domínio holandês nessa região. Ou seja, corria o risco do Brasil não pertencer mais a Portugal,
por conta de todas essas ocupações que foram ocorrendo ao longo da história. É claro que a presença holandesa no Brasil precisa ser compreendida num contexto de União Ibérica. Nem Portugal era dono de si mesmo nessa época. Portugal tinha sido unido à Espanha pela União Ibérica a partir de 1580 e permaneceu nessa situação até 1640. Em 1640, os portugueses começaram a lutar contra os espanhóis. Esse episódio é conhecido como Guerra de Restauração, ou Segunda Independência Portuguesa. Portanto, a independência de Portugal II não foi pacífica, foi de uma forma violenta contra os espanhóis. Para tanto, Portugal teve que lutar contra a Espanha e até mesmo contra tropas da Igreja, que eram pró-Espanha, e a favor da França, a favor da Inglaterra. É nesse momento histórico que as relações entre Inglaterra e Portugal começam a se aproximar. Por quê? Porque eles têm um inimigo em comum. Esse inimigo em comum primeiro é a Espanha e depois é a própria Holanda. E a partir de 1640, com a Guerra de Restauração vencida, com Portugal independente de novo, Portugal começa a tarefa de expulsar os holandeses de suas possessões coloniais. No Brasil, professor, no mundo, o território dominado pelos holandeses na Índia manda os caras embora, o território dominado lá na região do Sudeste Asiático, na Indonésia, os holandeses são expulsos. Na região da África, onde os holandeses também tinham ocupado, os holandeses são expulsos. E, finalmente, por último, a expulsão dos holandeses do Brasil. A Inglaterra também faz esse mesmo processo. A Inglaterra expulsa, por exemplo, os holandeses de Nova Amsterdã. Aí, professor, aonde que fica Nova Amsterdã? Nova Amsterdã, gente, hoje é nada mais, nada menos que Nova York, gente. A primeira região que os holandeses ocuparam na América, inclusive, foi com uma área de povoamento em Nova Amsterdã. Quando os holandeses foram derrotados na América, ficaram restritos ali ao Suriname, que é a Guiana holandesa, algumas ilhas ali da América Central, inclusive tem uma ilha ali na América Central, no Caribe, chamada Nassau, que são áreas de ocupação historicamente holandesas, mas no Nordeste eles são expulsos. E como é que ocorre essa expulsão do Nordeste? Bom, a expulsão do Nordeste não foi uma coisa fácil, né? Até porque os holandeses tinham se estabelecido bem no Nordeste. Aqui você tem uma foto, não só, né, eu me achando aí, mas na primeira sinagoga do continente americano. Essa sinagoga fica em Recife. Como os holandeses praticavam a tolerância religiosa, os holandeses disseram, você é judeu? Você é judeu? Vem para cá, você pode participar, você pode continuar sendo judeu aqui no Recife, porque aqui tem liberdade religiosa. Você é católico? Pode continuar católico, não tem problema nenhum. Você é calvinista? Pode continuar calvinista. Ou seja, a preocupação dos holandeses não era de impor uma religião. Até porque dentro do plano de negócios dos holandeses, você acha que eles iam ficar perdendo dinheiro, arranjando implicância com outras religiões? Católicos, calvinistas e os judeus, foi permitida a prática religiosa. E aí, a primeira sinagoga das Américas. Depois da expulsão dos holandeses, esses judeus dessa região tiveram que fugir também. E foram lá para os Estados Unidos, foram lá para Nova Amsterdã. Depois, quando a região de Nova Amsterdã passou para a Inglaterra, os judeus continuaram lá praticando o judaísmo. Ou seja, a maior colônia judaica do mundo, fora de Israel, Nova York, ela tem uma colonização feita por judeus oriundos do Brasil. Uma vez eu vi uma reportagem muito legal que falava sobre os cantos
que havia entre os judeus lá dos Estados Unidos, lá de Nova York. Muitos ainda cantavam em português que aprenderam no Brasil lá do século XVII. Isso foi passando geração pós geração. Muito bacana a história aí dos judeus no Brasil. Então vamos aí para o nosso cronograma final, né? Então nós temos a restauração. O que é a restauração, professor? É a guerra de independência de Portugal em relação aos holandeses. Então vamos lá, vamos para a restauração. Em 1644, 4 anos depois da Guerra de Restauração Portuguesa, o Maurício de Nassau, aquele administrador que era mais bonzinho, que era gente boa, que distribuía picolé, esse Maurício de Nassau, ele vai embora. Mas por que ele vai embora? Ele vai embora porque ele tinha que ir embora, simplesmente foi embora. E as autoridades holandesas disseram, troca, até porque o Maurício de Nassau gastava muito dinheiro, né? Então, porque como ele tinha aquela visão mais, né, mecenas, mais artista, vamos embelezar, vamos fortalecer, coloca aqui um fio de lampadinhas coloridas, essa coisa deveria incomodar muito o pessoal da Companhia de Comércio lá da Holanda, que queria reaver os financiamentos que foram liberados, os empréstimos que foram feitos, o dinheiro tinha que voltar, e a Holanda não estava bem, né? A Holanda estava sendo atacada pela Inglaterra, estava sendo atacada pela Espanha e sendo atacada por Portugal. Portugal estava atacando os holandeses no continente africano nessa época. Aí, em 1645, começa a insurreição luso-brasileira. O que é essa insurreição luso-brasileira? É a revolta dos portugueses, que moravam no Brasil, desses colonos que moravam no Brasil, que nos livros de história a gente chama de luso-brasileiros. Na verdade, luso-brasileiros é o colono português que mora aqui. É brasileiro? É brasileiro porque nasceu no território, mas ele tem um sentimento patriótico nacional? Provavelmente não, ele é um súdito da coroa portuguesa. Esses luso-brasileiros se mobilizam e começam a se rebelar, que é a insurreição pernambucana, a revolta da expulsão dos holandeses do Brasil. Aí o que é uma insurreição? É uma revolta, mas é a insurreição pernambucana, é o nome, portanto, da expulsão dos holandeses no Brasil. Em 1648 acontece uma das principais batalhas da expulsão dos holandeses do Brasil, que é a Batalha aos Guararapes, a Batalha dos Guararapes, do dia 19 de abril de 1648. 19 de abril, último, você deve ter visto, foram muitas manifestações no Brasil pedindo coisas absurdas, né? Pedindo AI-5. Ó, eu só deixo você pedir o AI-5 se você lê o AI-5. Se você lê na íntegra o AI-5, você não vai querer ele de jeito nenhum. Mas, enfim, essas manifestações pedindo AI-5, fechamento do STF, fechamento do Congresso Nacional, que inclusive estão passando por um processo de investigação, não há dúvida de que essas coisas vão ser perguntadas no vestibular da Federal esse ano, tá? Não há dúvida nenhuma. Inclusive, esse negócio do AI-5, quando a gente chegar lá na frente, eu vou estudar com vocês a ditadura civil-militar. Mas como eu estou muito louco, amanhã eu vou gravar um vídeo sobre o que foi o AI-5 direitinho, já vou colocar aí no portal, até porque não só a gente estuda lá no final, como a gente já antecipa esse conteúdo que é extremamente importante, beleza? E é nesse vídeo do AI-5 que eu vou colocar o esquema para a gente poder fazer o nosso sorteio do livro. Daí a gente já junta tudo, já doutrina um pouquinho, distribui livro, como, né, um pouquinho doutrinação, um pouquinho livro, um pouquinho doutrinação, um pouquinho livro, um pouquinho salada, um pouquinho droga. A ideia, portanto, de você perceber por que essas manifestações ocorreram no último final de semana. O que isso tem a ver com os holandeses no Brasil? Aí é que faz a história deixar a gente maluco, mais maluco no caso. Dia 19 de abril, é o dia do exército. É o dia do exército. Não é o dia do índio? Talvez, também. Mas aí o dia do índio é por causa de outra coisa, tá? É o dia do exército. Então, no dia teve comemorações e as pessoas aproveitaram, né, que fizeram aquelas manifestações lá, inclusive muito duvidosas das manifestações pelo que pediam. O dia 19 de abril é o dia do exército por causa do dia desta batalha que aparece aí no slide para vocês.
A Batalha dos Guararapes. Ela aconteceu no dia 19 de abril. E por que o Exército escolheu esse dia para ser o dia do Exército? Segundo a tradição dos militares, eles afirmam que foi nessa batalha que houve o embrião do Exército brasileiro. Por que eles falam de embrião? Por que eles não falam que nasceu o Exército brasileiro? Porque era português, gente. Não era brasileiro, era português. Mas por que é o embrião? Porque nessa batalha, se você olhar aí na tela, você tem aqui brasileiros, né, lutando, aqui os holandeses perderam, ó, o cara caiu de boca no chão, olha só, caiu aqui tudo, coitado do cavalo. Aqui os brancos. Aí você olha um pouquinho atrás, tem negros e indígenas combatendo. Segundo o exército, segundo a tradição, foi nessa batalha que ocorreu a síntese das 3 raças formadoras da pátria nacional. Obviamente que esse papo de raça, vocês aprenderão e aprendem lá com a Lívia, que não é certo chamar assim, mas como o quadro foi pintado no século XIX, e o Exército criou essa versão mais romântica de sua formação, o século XIX tinha essa coisa de chamar as diferentes culturas, as diferentes etnias de raças. Então, o mito das 3 raças aparece nesse quadro. Inclusive, dentre um dos comandantes desse episódio, tem um cara chamado Felipe Camarão. Felipe Camarão, o Felipe Poti Camarão, ele era da tribo dos Potiguaras, que é uma tribo, né, lá da região do Nordeste, e eles ajudaram, se uniram aos luso-brasileiros para expulsar os holandeses do Brasil. Por isso, talvez, é o dia do índio, dia 19 de abril, pode ser, até porque nessa ocasião aconteceu um episódio com o Felipe Camarão. Ele estava em meio aos combates, combatendo, tal, com as skills dele, quando então ele recebe uma punhalada, né, na mão, ele fica maneta. Na verdade não foi na mão, foi no punho, mas eu não vou dizer como é que ficou. Então ele fica maneta, porque perdeu a mão, mas foi no punho. E aí diz que ele combate, ele continua combatendo, ele pega a espada com a outra mão e continua lutando, e depois morre. Então tem essa coisa do índio herói, né, de ter sacrificado a vida pela libertação do país. Então isso tem a ver com o 19 do índio, o 19 de abril. Mais tarde, na época dos anos 60, foi escolhido o dia do índio, dia 19 de abril, por conta de uma reunião. Mas os membros daquela reunião, em 1960, o escolheram, o 19 de abril, em alusão a uma cultura que já existia do Felipe Camarão e desse sacrifício que ele teria feito pela pátria nacional. Isso é tudo muito abobrinha, porque, claro, tinha que ser professor comunista para falar que coisa da pátria... Não é isso, pessoal. É que é século XVII. No século XVII não havia esse sentimento de pertencer a uma pátria, de ter uma identidade nacional. Por isso que a gente fala que é, né, meio anacrônico falar em sacrifício patriótico no século XVII. Esse patriotismo está no olhar de quem pintou a tela, está no olhar de quem descreveu esses episódios históricos. Então, sempre que qualquer documento, a gente precisa analisar de 2 maneiras, né? A que ele se refere, qual momento histórico ele se refere e em que momento histórico ele foi produzido. Então, ele tem muito do século XIX e daquela visão racista. A vitória sobre os holandeses se deu graças às táticas de guerrilha, conforme aparecem aqui nessa estilogravura. Olha os caras aqui, ó, estilo Batman, né? Tá vendo? Tudo mocado. E aí o exército holandês, beleza, passeando, e aí os caras ataca, vai, enfia a faca no cara e pum, vaza, né? Estilo ataque ninja, técnica de guerrilha. Dizem que, inclusive, qualquer pessoa que queira vencer uma guerra no Brasil tem que fazer uma guerra de movimento, uma guerra de guerrilha. Mas isso, quem falou foi um comunista, o Luiz Carlos Prestes, a gente vai estudar mais para frente. 1652, o conflito com a Inglaterra. A Holanda começa a perder territórios para os ingleses. Em 1654, o Brasil, ou melhor, né, os luso-brasileiros, vencem os holandeses e é a vitória da insurreição pernambucana.
Com a saída dos holandeses do Brasil, eles levaram as técnicas de produção de açúcar para as ilhas da América Central. E lá continuaram a produzir açúcar e quebraram o fornecimento de açúcar oriundo do Brasil. Por isso que coincide a crise açucareira, no período colonial, com a expulsão holandesa do Brasil. Tanto que nesse período o Brasil vai ficar meio perdidão, assim, né, sem nenhuma economia principal. Claro que o açúcar ele era muito mais nordestino. Outras economias existiam para o Brasil, mas não eram tão pujantes, não eram tão fortes. E é nesse momento, né, de decadência do açúcar que há também uma redução da oferta de escravos africanos no Brasil. Porque valia a pena para os traficantes vender o escravizado africano no Brasil, porque os caras estavam pagando em açúcar, que era um produto muito valorizado. Se você é um cara que está trazendo escravizados para o Brasil, e no Brasil já não tem, portanto, tanta produção, eu vou levar lá para a Holanda, lá para as ilhas holandesas, lá para as ilhas das Antilhas, da América Central. E lá eu troco por escravizados. Tanto que na América Central também tem uma grande quantidade de pessoas de origem africana que foram escravizadas lá também. Bom, isso aí, portanto, né, é o episódio do que aconteceu com a nossa... Deixa eu só arrumar aqui que eu dei uma perdida aqui, bugou. Momento, por favor. Aqui é que a gente vai estudar um outro aspecto importante da nossa história, que é a interiorização do Brasil. A interiorização do Brasil, ela ocorre a partir dessa crise açucareira, a partir desse contexto de crise da economia açucareira, que a gente vai começar a conversar a partir de já. Assim que o professor Bobão aqui se organizar. E o que eu fiz aqui, meu Deus? Aumenta. Bom, vamos colocar aí esse outro slide para a gente ver. Nesse outro slide, pessoal, nós vamos trabalhar a interiorização do Brasil. A interiorização, ela está na tua página 515 aí do teu material, beleza? Então vamos lá. Tá aí, tá aparecendo para vocês a apresentação sobre os bandeirantes no Brasil. É a mesma coisa, né? Esses bandeirantes é a mesma coisa do que a gente chama de interiorização do Brasil. É o mesmo assunto, tá? Então não é um assunto diferente e tal, fiquem tranquilos. Os bandeirantes no Brasil, eles começam a surgir com a crise da economia açucareira. A crise da economia açucareira ocorre ali por volta de 1650. Beleza, voltei. Então, a
dificuldades. Estamos com as dificuldades técnicas aqui, pessoal. Vamos ver se agora vai. Acho que agora foi. Muito bem. Esse processo de interiorização ele tem a ver com a história dos bandeirantes. Como que surgiram os bandeirantes? No momento da crise econômica do açúcar, eles começaram a caçar índios para escravizar, eles começaram a organizar expedições para buscar as chamadas drogas do sertão, e eles também, muitas vezes, eram mobilizados para capturar escravos que haviam fugido, os chamados acordos de sertanismo de contrato. E é claro, né, nesse processo de interiorização, se eles topassem com ouro, com pedras preciosas, também, né, aí eles iam se dedicar a essas atividades. Então, eram basicamente 4 os objetivos dos bandeirantes. Caçar índio, é o primeiro. Buscar as drogas do sertão, é o segundo. A terceira atividade, destruir quilombos. E a quarta atividade, mineração, as bandeiras prospectoras. Todas as bandeiras faziam de tudo. Era comum que os bandeirantes, inclusive, eles encontrassem tribos indígenas que estivessem a fim de contribuir para capturar outros índios. Então, eles usavam, né, as divergências que havia entre os índios para poder capturar mais índios. É justamente nessa época que há esse processo que a gente chama de interiorização do Brasil. A interiorização do Brasil, feita aí pelos bandeirantes, digamos assim, foi uma consequência, não foi o objetivo. Aqui algumas expedições saindo de São Paulo, basicamente, indo em direção ao Nordeste para destruir quilombos, indo em direção ao interior em busca de drogas do sertão e índios. Algumas expedições seguindo pelos rios fizeram aí, né, uma viagem e tanto, como é essa aqui, o caso do Antônio Raposo Tavares. É claro que essas expedições contribuíram para aumentar o tamanho do território brasileiro. Muitas das áreas que pertencem ao Brasil hoje foram áreas conquistadas pelos bandeirantes. Tanto que Portugal e Espanha tiveram que sentar à mesa e refazer o mapa de suas possessões por causa da expansão feita pelos bandeirantes na época. As atividades bandeirantes, muitas vezes, eram de caçar indígenas, né, ou a bandeira de apresamento, e, para tanto, matavam alguns índios que tentavam resistir. Os bandeirantes, nessa época, sofreram muitas críticas por parte dos jesuítas, dizendo que o índio não deveria ser escravizado e tal, porque o índio era muito importante, tanto que os bandeirantes não eram burros nem nada, né? Eles geralmente atacavam as áreas onde já tinha índios aldeados, que é o caso aqui das missões jesuíticas, lá de 7 povos das missões. Parece aqui o nome dos 7 povos, fica no interior do Rio Grande do Sul, e essas reduções foram atacadas por bandeirantes. Dentre os principais bandeirantes, nós temos o Antônio Raposo Tavares. Antônio Raposo teve uma atuação muito grande aqui no Paraná, destruindo a Ciudad Real del Guairá, que era aqui o interior do Paraná, basicamente, que era uma área de colonização de jesuítas e indígenas. E é claro, nesse processo de ocupação que ocorreu aí, o resultado, portanto, né, foi a matança de muitas populações indígenas. Com a ajuda de outros índios? Sim, é verdade. Mas isso não vai deixar de ser importante quando a gente fala sobre jesuítas, que muitos deles também tinham uma tarefa de garantir a segurança dos jesuítas. O jesuíta que estava ali preocupado em catequizar, mas o índio não tinha, digamos assim, muita escapatória. Se ele ficava fora da redução, o bandeirante escravizava. Se ele ficava na redução jesuítica, ele tinha que adotar o catolicismo. Foi por conta dessa ação que houve um aumento, a interiorização do Brasil. E com isso, a descoberta de ouro, que vai ser a nossa próxima aula de História do Brasil. Beleza? Um abraço para todos vocês e até lá.
Dúvidas vocês podem mandar aí no chat, a gente está à disposição. Também vou colocar o gabarito do Praticando para vocês lá no portal, e também as instruções de como vai funcionar lá o nosso vídeo do AI5, que eu vou colocar lá no meu canal no YouTube. Daí vocês se inscrevem e depois vocês podem participar do sorteio do livro. Um abraço a todos e até.